tema de hoje, vocês já perceberam, nós vamos fazer uma reflexão sobre esse tema que é sempre presente, né, das provas e as expiações coletivas que ocorrem no mundo todo. E nós tivemos, esses dias agora, o caso lá de Brumadinho, o rompimento daquela barragem. E nós percebemos de longe, muito distante, o sofrimento daquele pessoal todo. Os envolvidos diretamente, as vítimas, os que se foram, os que se salvaram do acidente, as famílias, a comunidade que sofreu o impacto, toda aquela região que está alerta e agora com muita insegurança em relação ao que pode ocorrer, e o mundo todo. No caso desse, a bala é um impacto muito grande. Talvez tenha sido um dos maiores acidentes, das maiores tragédias que o Brasil já conheceu. Então resolvemos trazer isso aqui, que inclusive é um assunto que já falamos aqui algum tempo atrás, das provas e expiações, que é a forma como a doutrina espírita aborda essa questão, sob o ponto de vista espiritual, é claro, né? Porque é sob o ponto de vista do significado de tudo isso. Quer dizer, tudo isso tem um significado. Por quê? Por que lá? Por que aquelas famílias? Porque uns morreram, outros se salvaram? Porque o sofrimento, porque a dor que fica, muitas vezes, marcada nos corações por muito tempo. Onde está a justiça? Ou será que não existe justiça? Será que tudo o que acontece no mundo é um por acaso, um mero acaso? Como nós, seres humanos, fôssemos assim, folhas secas ao vento. O vento sopra e a gente vai. Sopra daqui, vai daqui para lá, sopra de lá para cá, e não tem um sentido. Será que a vida não tem um sentido? Que sentido nós podemos perceber na vida? Se ela não tem um sentido, se ela não tem um significado, vale a pena viver? São questões que se colocam diante de uma situação dessa. Como que as religiões procuram explicar? Vontade de Deus? Né? Erro dos homens? Claro que houve erro dos homens. Mas e quando não são os homens? Quando é um tsunami, por exemplo? Né? Quando é um fato natural, que existem os fatos naturais e os fatos humanos. Os naturais são aqueles que a própria natureza se encarrega de provocar. E os fatos humanos são aqueles que decorrem da ação do homem. Num caso desse, um erro, uma negligência, coisas nesse sentido, que sempre vai haver, que vai levar culpa. E isso também não vai mudar nada o que já aconteceu. O que aconteceu, já aconteceu. Já foi. Não dá para voltar no tempo, né, e recuperar tudo. Não tem como. Já foi. O passado não se mexe. Então, o que ocorre? Como que a doutrina espírita vê essa questão? É claro que a maioria aqui já sabe, é apenas uma reflexão que nós vamos fazer, pensando, então, em dar um sentido, né, a isso que aconteceu lá nessa cidade do estado de Minas, onde tivemos esse fato que realmente traumatizou, e continua, né, traumatizando, e as pessoas perguntando, por que isso? Bom, na verdade, nós vamos encontrar essas questões na doutrina espírita desde que ela foi codificada, desde 1857, ou seja, 162 anos atrás, né? Nós vamos encontrar a questão do sofrimento humano, o
sentido da dor, por que nós sofremos e por que também nós gozamos, que nós não só sofremos, né? Fizemos um balanço da nossa vida, quanto tempo nós ficamos sofrendo e quanto tempo nós não sofremos. Assim, sofrer no sentido mais profundo, né? Nós vamos perceber que o sofrimento ocupa um espaço menor na nossa vida. Mas basta 1 minuto de sofrimento e nós esquecemos dos milhares de minutos que nós não estávamos sofrendo, né? É como um dia. Passa um dia, o dia vai tudo bem, acontece um fato, pronto, o dia está perdido. Né? Mas nós esquecemos que o dia todo não foi assim. Então veja bem a nossa visão, a nossa percepção do sofrimento, que a dor marca. A dor, ela se aprofunda na alma. Né? Uma experiência de dor dolorosa, ela fica nos incomodando muito tempo. Mas uma experiência prazerosa não fica tanto. O que nós lembramos, né, desses momentos? Agora, uma dor que aconteceu em um determinado momento da nossa vida, ela parece que fica nos incomodando sempre. Então, nós chamamos de prova ou expiação coletivas. O nome coletivo já está dizendo o que é coletivo, né? De muita gente. Ao sofrimento vivenciado por um grupo ou comunidade de pessoas com resultados catastróficos. Ao exemplo, as epidemias, que hoje são mais raras, mas no passado da humanidade, as epidemias eram muito constantes. Só para você ter uma ideia, a gripe espanhola matou 20 milhões de pessoas no mundo. 1918, né? Isso, graças a Deus, não aconteceu mais. A medicina se desenvolveu a tal ponto que criou a defesa, né? As vacinas e tal, que isso impede. As enchentes, os terremotos, as erupções vulcânicas são causas naturais. Não é o homem que vai impulsionar o vulcão, né? Nem causar o terremoto. As secas, as chacinas que aí ocorrem, né? Já é o homem. E os acidentes em geral, onde o ser humano está envolvido, né? Em geral está envolvido. Um estudo específico sobre o tema nós encontramos na obra chamada Obras Póstumas de Allan Kardec. Foi o último livro publicado sobre o trabalho de Kardec. Kardec já tinha desencarnado nessa época. Foi em 1890, 1891. A senhora Allan Kardec reuniu vários textos que ele havia escrito e não havia ainda publicado, e publicou obras póstumas, que tem algumas coisas que não aparecem nas obras anteriores. E tem um capítulo chamado Questões e Problemas. Na verdade, não aparece nas obras anteriores. Então, a gente fala que são 5 as principais obras de Kardec, né? Mas, por exemplo, essa questão aí não aparece em nenhuma dessas 5. Assim, de uma maneira como aparece aí, mais aprofundada, né? Expiação. O que é expiação? É a consequência de um erro cometido, segundo lei de causa e efeito. Podemos generalizar isso. Todo erro que nós cometemos tem um efeito, né? Tem uma consequência. Qualquer erro. Mesmo que se pisar numa casca de banana e cair, foi um erro, né? Não prestei atenção, pisei na casca de banana, escorreguei, caí. O sofrimento decorrente dessa pisada errada, dessa falta de atenção, é uma expiação. Eu estou pagando pelo meu erro, pela minha falha, pela minha falta de atenção. Isso dando um exemplo bem pequenininho de expiação. E consequência imediata também.
A consequência é imediata. Tem expiações que a consequência é imediata, outras demoram 10 anos, outras 20 anos, outras vão acontecer em vida posterior. O Emmanuel diz o seguinte, ele tem uma imagem muito interessante, que ele diz que os nossos atos são como sementes. Algumas, quando colocadas no solo, germinam quase imediatamente. Por exemplo, o feijão, o milho, rapidinho. Outras podem demorar décadas. A semente da sequoia demora décadas para poder germinar. Está lá. Está lá. Os nossos atos também são assim. Alguns atos que nós cometemos, nós sofremos quase que imediatamente a consequência. E outros não. Só que nós temos que prestar muita atenção para saber nos desviar desses problemas. E prova, então expiação é isso. Consequência de ato praticado, de erro cometido. Prova é quando o espírito escolhe o tipo de drama que ele vai passar. Antes de reencarnar, ele escolhe. Se ele tem essa capacidade de escolher, geralmente nós chamamos de prova. Isso é uma classificação que o Kardec fez. Não é uma coisa só para entender, né? Para a gente entender como que a coisa processa. Então, quando ele pode escolher, ele fala, não, eu quero isso, não quero aquilo. Aí, isso já é uma prova. Porque ele vai passar por um problema, ele vai passar por um sofrimento. Mas esse sofrimento foi ele que pediu, para ele mesmo. A expiação pode se transformar numa prova. Mas uma prova não é expiação. Por quê? Porque às vezes a pessoa cometeu um erro, ela se arrepende, ela já ia sofrer a consequência. Mas antes de sofrer a consequência, ela se arrepende do erro e ela mesma resolve reparar esse erro. Aí ela transformou numa expiação, né? Geralmente a gente distingue, isso não é uma regra matemática, a gente distingue prova de expiação porque quem passa por uma prova, todos nós passamos pelas duas. Nós temos tanto provas como expiação em nossa vida. Mas geralmente a gente distingue a prova de expiação porque a prova nós sofremos com resignação e a expiação com revolta. Não aceito, de jeito nenhum. Porque aquilo foi imposto, né? Não foi escolhido. Isso seria apenas para indicar uma forma de perceber a diferença. A prova e expiação pode ser tanto individual, como pode ser coletiva. Individual quando é só uma pessoa. Coletiva quando ela envolve várias pessoas ao mesmo tempo, né? Aí nós vamos falar da ação solidária. O que é ação solidária? A ação solidária é quando várias pessoas praticam uma ação, cometem um ato. Se ela for boa, é uma solidariedade, é uma coisa boa. Se for má, né? Solidário. Vamos dizer assim, o que está acontecendo lá em Fortaleza, no Ceará. O que está acontecendo? Estão destruindo tudo, queimando tudo. O pessoal, que parte dos presídios, isso, né? O comando está com organizações criminosas, né? Que estão no presídio. Aquilo é uma ação solidária, porque é muita gente participando disso. Então, o erro que eles estão cometendo é solidário. Solidário no sentido de que eles todos estão contribuindo para isso. Eles vão ter que responder por isso. Vão ter que responder. Não sabemos quando. Às vezes, como nós falamos, a resposta vem imediatamente. Às vezes, lá na frente. Isso depende de cada um, do ritmo de cada um. Né?
É como eu disse, se uma pessoa comete um erro e se arrepende logo, é claro que o ritmo dela ela tem um ritmo mais rápido, né? Vai resolver mais depressa. Se ela não se arrepende, isso vai se ver lá para frente, né? E aí, muito bem. Na prova ou expiação coletivas, pode ser prova, pode ser expiação, e nós chamamos de prova e expiação porque geralmente tem as duas. Não dá para separar. Então as duas estão juntas. As vítimas, de um modo geral, devem ter cometido o erro de forma solidária no passado, como nós falamos. Ou seja, elas estavam juntas, comprometidas com o mesmo ato ou atos semelhantes, praticando a ação cujos efeitos danosos agora estão colhendo. Isso está lá no Obras Póstumas, de Allan Kardec, nesse texto sobre expiações coletivas. Lá só está escrito expiações coletivas, mas as provas geralmente vêm junto com a expiação. É muito difícil a gente separar, né, Bardella? Não tem uma fronteira. Você falar aqui até aqui é prova, daqui aqui é expiação. Né? Às vezes a coisa está mais nítida, mas é meio difícil, porque todos nós temos ao mesmo tempo as duas. É a nossa vida. É só a gente fazer um exame na vida, ver pelos problemas que estão passando, a gente vai ver o que é prova, o que é expiação. Né? Muito bem. Esse espírito chama Clélia de Plantier, é uma mulher. Espírito de uma mulher que falou com Allan Kardec. E o Allan Kardec colocou lá nesse capítulo questões e problemas. Então, o espírito Clélia de Plantier, em Obras Póstumas, considera que cada um de nós, ao reencarnar, durante essa vida, está assumindo 3 níveis de compromisso. Todos nós temos compromisso, né? O primeiro compromisso é consigo mesmo. Cada um tem um compromisso consigo mesmo. Então a gente tem que perguntar, qual é o meu compromisso comigo mesmo? Quer dizer, eu tenho que ter uma responsabilidade comigo para saber o que é bom para mim, o que não é bom para mim, o que convém, o que não convém, o que vai fazer bem, o que pode fazer mal. Quando eu faço essa escolha, eu não estou envolvendo outras pessoas, só eu que estou nessa escolha. Então, é o primeiro nível de compromisso. Por exemplo, a lei de conservação, estou andando muito, né? A lei de conservação nos obriga a defender a própria vida. Todos nós precisamos defender a vida. Nós somos responsáveis pela vida, né? Nós não podemos pôr a nossa vida em risco, a não ser que seja por uma coisa que vale a pena. Se eu colocar minha vida em risco, eu estou pecando contra mim mesmo. Eu estou agredindo, estou me violentando os próprios direitos de viver. Então eu tenho um compromisso comigo. Se eu abuso da saúde, ou negligencio, não estou nem aí, né? Às vezes porque também por ignorância, depois que eu vou perceber que realmente o mal que eu fiz. Vocês, quem leu o Nosso Lar, quem assistiu o filme Nosso Lar, viu que o André Luiz, quando chega lá no Nosso Lar, que é uma colônia espiritual, e é internado num hospital, ele ouve falar que ele foi um suicida. E ele se revolta com isso, porque ele não se suicidou. Mas aí o Clarencio, não sei se é o Clarencio, explica para ele que, na verdade, esse suicídio dele foi um suicídio indireto. Ele não teve os devidos cuidados com a saúde e morreu antes do tempo que estava previsto para ele morrer. Ele tinha um tanto de vida, mas ele veio antes. É claro, para todos nós é mais fácil ir antes do que depois, né?
Porque a vida nos oferece tantas portas se abrem, e a gente acaba, muitas vezes, se iludindo com coisas que nos prejudicam, né? Muito bem, vamos lá. O segundo tipo de compromisso é com a família, com as pessoas mais próximas, com aqueles que estão ao meu lado, com os mais próximos. Com quem eu convivo? Né? Família, naturalmente, é importantíssimo na nossa vida. Mas, às vezes, eu posso conviver mais com pessoas fora da família do que propriamente com a família. Depende da vida de cada um. Essas pessoas eu tenho um compromisso. É o próximo mais próximo. Amai o próximo. O próximo. Quem que é o próximo? O que está próximo. O que está perto. Como a si mesmo. Né? É claro que o próximo é quem está perto. Se eu tiver que fazer o bem, o meu compromisso é maior com quem aquele está mais próximo de mim do que com aquele que está mais distante. Por uma questão de lógica, né? Claro. E o terceiro nível de compromisso é com a sociedade. Comunidade. A coletividade. Nesses níveis, eu posso fazer o bem e posso fazer o mal. Posso também me omitir. Por eu não cuidar da saúde, é se omitir. Para, né? Não se preocupar com a saúde da família, dos filhos, de quem está sobre mais também é uma omissão. Com a sociedade também. Eu tenho esse compromisso, porque nós vivemos numa sociedade, porque a sociedade é o nosso amparo. Ninguém aqui vai sair, eu quero viver lá no meio do mato, longe de todo mundo. Quem consegue? Quanto tempo você vai sobreviver? Não ter contato mais, nunca mais com ninguém. Não dá. Nós somos seres sociais. Dependemos da sociedade. Sim. Seja boa a sociedade, seja ruim, tenha justiça ou injustiça, não importa. A sociedade que eu estou vivendo é aquela que está me mantendo. Enquanto eu puder viver e contribuir para melhorar a sociedade, aí sim. Né? Posso melhorar, ajudar a melhorar a sociedade. Se eu puder fazer isso, e devo fazer, porque se eu fizer bem a minha parte, né, eu estou contribuindo para o bem de todos. Cada erro que cometo é considerado sob esses diferentes níveis de envolvimento. Cada erro que eu faço, né, se eu prejudico a minha vida, já falamos isso, só, né, por abuso ou negligência, contraio uma dívida comigo mesmo, com a minha consciência moral. Essa dívida, na verdade, nós vamos perceber no momento certo. O indivíduo pode viver 100 anos e não perceber que ele é um devedor de si mesmo. O outro pode chegar nos 15 anos e perceber isso. Isso depende da evolução de cada um. Porque como nós vivemos, se a gente vivesse uma existência só, não teria nenhuma chance. Porque tem gente que só vive 15 anos. Outro vive 100. Né? O que fez aquele indivíduo para viver 15 anos só? Por que o outro viveu 100? Né? Porque tem um sentido. Porque aquele de 15 anos estava doente, já nasceu doente, e às vezes não teve nenhuma chance de sobreviver mesmo, além desses anos. O outro, forte, nasceu sadio, né? Pôde viver. Agora, por que isso? Então, é o que a doutrina espírita nos coloca. Se eu prejudico alguém, além da dívida que contrai com a própria consciência, eu contraio dívida com a vítima, com aquele que eu prejudiquei. Eu fico devendo para ele. E com as pessoas que estão ao lado dele, seus entes queridos. Porque se eu prejudico você, seu pai não vai gostar, vai. Sua mãe não vai gostar. Eles também vão criar inimigos, não só a vítima em si, mas todos aqueles que estão do lado da vítima vão ser meus adversários.
Então não é simples, né? Não é tão simples. Em terceiro lugar, o erro contra a sociedade. Dívida para com a sociedade. Nós chamamos de crime de lesa sociedade. Sociedade nós vivemos, comunidade. Allan Kardec comenta o que a Clélia fala. Então, ela dá uma mensagem lá, e depois da mensagem ele faz um longo comentário muito bom. Ele faz um bom comentário, muito claro. Um homem, diz o Kardec, pode ser um bom pai de família, mas pode ser um mau cidadão. Pode? Pode. Nesse caso, ele contrai dívida com a sociedade. A família é tudo quito, ele fez o que tinha que fazer. Mas ele ficou devendo para a sociedade. Ele vai levar essa dívida com ele. Né? Ou pode ser o contrário também. Ele pode ser até um indivíduo que contribuiu com a sociedade, porque ninguém é perfeito, né? Ele deu boas contribuições, mas deve estar aqui, ó. Ele pode agir como um bom cidadão, mas ser um pai de família ausente, relapso e até cruel. Isso existe. Estou dando exemplo, né? Vai ter que responder perante esses familiares. Que a dívida ele contraiu contra os seus entes queridos, que na verdade para ele não era querido, né? Os efeitos dos nossos atos individuais ou solidários podem ter várias repercussões ao mesmo tempo. Não dá para a gente prever qual vai ser o efeito. Dá para fazer uma ideia, mas nós não sabemos como vai ser. Se tratando de vida humana, não existe uma fórmula matemática que você coloca lá, X é igual a tanto, né? Não é isso. A vida é mais ou menos, é como as leis da natureza. Elas seguem, a vida é meio complicada. A vida biológica é complicada e a vida espiritual mais ainda. Biológica eu digo o seguinte, é fácil você fazer o cálculo de um objeto inanimado, né? Agora, para você conhecer um corpo humano, por exemplo, é complicadíssimo. Até hoje, o que a medicina sabe sobre o corpo humano? Muito pouco. Vocês estão acompanhando a televisão, todo dia estão descobrindo coisa nova. Porque é uma coisa muito complexa. Não existe esse conhecimento total. Conhece-se, já andou bastante, mas muito longe de se conhecer tudo. Né? Os efeitos de nossos atos individuais ou solidários podem ter várias repercussões ao mesmo tempo. Cada caso tem suas implicações particulares. Cada caso é um caso. Pode ter casos parecidos, mas não iguais. Podem ser parecidos por causa das circunstâncias e tal, né? Bom, nós vamos dar um exemplo, porque é o único exemplo que eu tenho aqui. Poderia ter outro, né? Esse exemplo é de um avião que caiu lá em Paris. É um exemplo de repercussão. Quando um avião cai, é interessante, né? Interessante não é o avião cair. Interessante como que isso funciona na nossa mente. Nós sabemos que, por exemplo, que todo dia no Brasil devem morrer mais de 100 pessoas por dia de acidente de automóvel, acidente nas estradas do Brasil, acidente rodoviário. Deve ter mais de 100 por dia. Isso significaria que praticamente é um avião que cai por dia. Porque um avião, quando ele cai, ele está com 200 pessoas, por exemplo, dá aquela repercussão. Ah, caiu o avião, morreu 200 pessoas. Mas isso em 2 dias as estradas já mataram também. Isso faz com que os aviões sejam o transporte mais seguro do mundo. É o avião. É mais seguro do que
você pegar um carro e sair daqui para o Rio de Janeiro. Pegar um avião é muito mais seguro do que pegar um carro na estrada. Aí você vai passar por várias dificuldades, né? E é de fato, né? No cálculo estatístico, é isso que mostra. É impressionante o número de acidentes que ocorre. E segundo os dados lá do Detran, eles calculam que 72% dos acidentes tem causa humana. É falha humana. Não é falha do carro, não. Os carros são relativamente seguros. Os carros talvez seja o instrumento mais seguro que tem na nossa sociedade, hoje é o carro. Quem tem carro e já tem alguns anos sabe como os carros vêm se aperfeiçoando com o tempo, né? Se você comprar hoje um eletrodoméstico, ele não dura 2 anos, já está com problema. Um carro dura, um carro vai longe. Se tiver cuidado com ele, ele vai, né? E sempre cada edição, cada novo lote de carro, é sempre mais aperfeiçoado. Então, o problema não está no carro, está justamente na falha humana. E aí entra uma questão do álcool, por exemplo, né? O alcoolismo, que é um deles, não é todo, claro. Mas é um fator, né, importante. Exemplo de repercussão de uma dívida moral em tragédia coletiva. A queda de um avião. Aquele grupo de pessoas, no passado, aquele grupo de pessoas que estão no avião, enquanto salteadores podem ter cometido atos de crueldade contra um povoado. Incendiou, saqueou, destruiu, matou pessoas. Com o tempo, no transcorrer de sua jornada evolutiva, passaram os séculos, cada um, pouco a pouco, vai desenvolvendo sua consciência moral, medindo a extensão do crime praticado, passando a sofrer as angústias do remorso, a exigir reparação. É isso que vai acontecendo com os espíritos. Porque a justiça divina, nós chamamos de justiça divina, ela não vem de fora para dentro. Não é o juiz lá que vai exarar uma sentença de condenação. Falar, você vai ficar, você tem 20 anos de prisão. Não. A justiça divina é de dentro para fora. Somos nós que vamos estabelecer justamente o nosso caminho. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, por quê? Onde está escrita a lei de Deus? Diz na consciência de cada um. Já está lá. Os códigos, nós temos o Código Penal, o Código Civil, né? Código Tributário, um monte de código que tem aí, está mudando sempre, porque vão se adaptando às novas necessidades da sociedade, mas a lei de Deus é uma só e está na nossa consciência. Só que é o seguinte, mas como? Como que o indivíduo vai se condenar? Ah, vai. É só uma questão de tempo. Ele vai se condenar. E a nossa sentença é muito mais severa do que a sentença humana. É muito mais severa. Nós estamos tentando entender a questão das expiações, né? Mas é isso que acontece. O indivíduo entra num processo de remorso, de sentimento de culpa. Aquilo para ele é uma tortura. O espírito entra. E ele não entra aqui, quando ele está encarnado. Ele vai entrar depois, de desencarnado. Aqui ele vai ficar meio zonzo, né? Vamos dizer assim. Ficar meio... Já começa a sentir. Então, sente culpa, mas não sabe culpa de quê. Porque ele não lembra da encarnação. Né? Exemplo de expiação coletiva foi revelado pelo poeta Silva Ramos,
um espírito. Silva Ramos era um poeta paulista, pouco conhecido. Pouca gente conhece. Um poeta da época dos sonetos, né? Pela mediunidade de Chico Xavier. Através do soneto Culpas, que está no livro Diálogo dos Vivos. É um soneto. O soneto era uma composição poética. Hoje não se usa mais isso, mas foi de uma época clássica, né, da literatura universal. Era realmente um trabalho perfeito, de harmonia, de pensamento, de sentimento, de beleza. E o soneto de Silva Ramos, ele retrata a tragédia de um avião brasileiro, um DC-10 da Varig, quando tinha Varig, agora não tem mais. Agora só tem a Vale, né? Que caiu próximo ao aeroporto de Orly, em Paris, no dia 3 de março de 1974. Matou mais de 300 pessoas, quase 400 pessoas. Naquela época, o avião levava até mais passageiros do que hoje. Os mais antigos sabem que existia um avião Concorde que levava 700 pessoas. Depois tiraram esse avião. Hoje o avião leva menos. Não serve tomar cuidado. Mas tem o Concorde, que era um avião francês, que é um gigante. Vocês veem isso no Google. Esse avião levava 750 pessoas, passageiros. Mas nunca caiu um Concorde. Mas foram tomando cuidado e tiraram esse avião de circulação. Né? Era um gigante. E o avião caiu. Esse avião levantou do aeroporto de Paris. Teve um defeito, logo em seguida percebeu o defeito, ele caiu ali mesmo. Morreu todo mundo. Inclusive brasileiros que estavam lá. Tinha um embaixador, um ministro, um embaixador. Não me lembro o nome dele, bem famoso. Filinto Miller. Vai falar? Filinto Miller morreu. Morreu uma atriz. Quem é? Uma atriz famosa. Revolucionou a época. Estava grávida, inclusive. Esqueci o nome dela. Uma atriz famosa. E mais alguém mais lá. Eram brasileiros que estavam na Europa. E o avião caiu e não sobrou ninguém. Aí o Silva Ramos, pelo Chico Xavier, mandou um soneto. Como é que chama o soneto? Culpas. Culpas. Quer dizer, não falou nada, mandou o soneto, e pelo soneto você já percebeu de quem que ele estava falando. Veja a beleza da criação poética, literária do homem. Pelo soneto já percebeu de quem ele estava falando. Né? A natureza aponta a culpa que começa. A natureza. Ele não fala que é Deus. Não é Deus. É a natureza, é as leis. Em cidade praiana, a legião pirata desembarca, saqueia, humilha, fere, mata. Por nada se detém, por mais que se lhe peça. Isso lá no passado. Séculos atrás. Piratas. Né? Quantas vidas ao mar, sob golpes, à pressa. Incêndios e orações, no horror que se desata. Depois vinho e prazer. Os botins de ouro e prata e as horas avançando ao tempo que não cessa. Falando como é que era depois que eles praticavam esses atos. Eles iam festejar a vitória de ter roubado, saqueado. Eram piratas, né? Os séculos se vão marchando em luz e trevas. Vai passando o tempo. Um dia, em mar aéreo, quer dizer, não era mais no mar, mar aéreo, enorme nave leva os piratas de outrora e a justiça divina. Surge a morte no ar.
a aflição se renova, preces, gemidos e ais de corações em prova, e a natureza apaga a culpa que termina. Ele cumpriu a pena. Desde onde ele começa a natureza, aponta a culpa que começa e termina, a natureza apaga a culpa que termina. Então, culpas, né? Só para a gente entender esse processo, como é que funciona. O mecanismo da culpa, como é que funciona isso na nossa mente? A dor da culpa é tão intensa que chega ao insuportável. Causando perturbações e desequilíbrio no espírito, de modo que ele anseia por se redimir, para pagar o que ele ficou devendo. Isso chama auto-perdão. Ele precisa não é do perdão do outro, precisa se perdoar. Esse é o auto-perdão. Não sabendo o que fazer, espírito, na ânsia de se ver livre da tortura íntima, ele imagina experimentar as mesmas dores de suas vítimas antigas. Porque aquilo tudo começa a passar na mente dele. Quem ele matou, quem ele fez, quem ele torturou, quem ele fez sofrer, começa tudo a vir na mente dele. Então ele vai ficando louco, desequilibrado. Né? Porque a mente dele, nessa altura, ele já não é mais aquele indivíduo que fez isso. Ele já é outro indivíduo. Por isso que acontece isso. É a mesma coisa na nossa vida. Quantas coisas nós já fizemos que depois nós arrependemos? E nós não fazemos mais. Agora nós damos um conselho, ó, não faça isso, porque nós já fizemos. Mas nós estamos vendo a consequência em nós. Né? Isso acontece muito nos pais em relação aos filhos. Os pais cometem erro, mas depois que eles amadurecem, eles só falam, não faça isso. Não faça, porque ele sabe que aquilo vai pesar na consciência. E se pesa aqui, durante essa vida, calcula depois que desencarna. Depois que ele se desencarna, aí que ele vai se encontrar consigo mesmo. Ele vai se encontrar consigo mesmo. Ele vai ter que prestar conta para ele mesmo. Não é para Deus, não. Se quiser prestar conta para Deus, Deus vai perdoar. Ele não se perdoa. Porque se a pessoa chegar, por exemplo, às vezes, e falar, ofender uma ou outra, a gente ofendeu a outra, ela fala, não tem problema não, esquece isso. Pode esquece. Mas ele começa a falar, mas eu não devia ter feito isso. Aí ele fica com um problema. Ele não se conforma de ter feito. Mas já fez. Né? Bom, é quando aqueles que se acham nesse terrível estado de perturbação resolvem reencarnar para sofrer juntos os sofrimentos que outrora causaram. Aí vem, como é um grupo, porque esse mecanismo pode ser individual, mas pode ser em grupo também. No caso aí, falando dos piratas, né? Então eles se juntam novamente para poder se redimir da culpa. Forma diferente de se redimir. A condição de expiação fica determinada a partir do momento que o espírito não consegue se livrar da culpa. Pode acontecer que, tomando consciência da culpa, né, que exige punição, o espírito escolhe um fim trágico nessa vida. Então, aí no caso, ele mesmo escolheu, é uma prova. Ele sabe que ele vai ter que pagar, mas ele resolveu pagar. É diferente daquele, você está devendo, você não quer pagar.
É diferente daquele que está devendo e quer pagar. Quando ele está devendo e não quer pagar, é expiação. Quando ele está devendo, mas quer pagar, às vezes nem sabe como, mas quer, aí é prova. Ele chega para o outro e fala, ó, me dá uma chance. Eu quero te pagar, mas eu não tenho dinheiro. Me dá uma oportunidade de pagar de outra forma. Né? Geralmente é assim que se faz. Outros podem aproveitar a situação para se elevarem, passando a exercitar espírito de solidariedade. Quer dizer, na verdade, cada caso é um caso, mas há espíritos que, depois de uma dívida, ele dá aquele que deve e muito mais. Muito mais. Ele se transformou. Ele é outra pessoa. É como se ele pagasse e ele fala, não, eu te pago e vou dar o dobro. Porque ele já se desenvolveu o suficiente para se tornar um missionário, já é um missionário. Pode acontecer isso. Aí, na verdade, para ele se tornou quase que uma missão. Nem é mais uma prova. Ele vem, paga aquilo e faz aquilo com satisfação. Né? Porque ele realmente... Nem todos os casos de culpa têm o mesmo fim. Claro. O espírito pode encontrar outra forma de reparação, reencarnando para prestar serviço em condição de abnegação e dor. Quer dizer, essa questão de ser vítima de uma tragédia desse tipo, pode ser expiação, pode ser escolha do espírito, mas tem outras saídas, não precisa isso. Se ele for um espírito mais lúcido, ele fala, não, eu vou pagar, mas de outra forma. Eu quero renascer, eu quero cumprir uma missão lá na Terra, eu quero ajudar aquela coletividade que eu prejudiquei, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Então, ele tem outras saídas. Aqueles que não têm saída, que não encontram saída, vai desse jeito aí. Né? O sentimento de culpa reflete de forma diferente em diferentes indivíduos. Alguns deles se valem para se punir, outros para crescer. Às vezes, um indivíduo que vem no mundo e faz um trabalho gigantesco, grande, uma missão, uma tarefa admirável, ele pode ter nascido de uma situação dessa. Só que agora ele cresceu muito. Agora ele vem numa missão. Ele é um espírito missionário. Isso pode acontecer, né? Não é muito raro, não é muito comum acontecer, mas acontece. Tanto a expiação quanto a prova e a missão existem em relação às dívidas individuais, que nós falamos, às dívidas coletivas, em relação à família, à sociedade, à nação onde vivemos e à humanidade. Nós vamos ver isso aqui. A tragédia coletiva envolve espíritos em diferentes condições. Espíritos que vieram em missão de solidariedade. Quer dizer, nem sempre os que estão ali estão em prova e expiação. Pode haver espírito em missão. Então não dá para fazer nenhum julgamento. Espíritos que vieram dar lições de solidariedade. Nessa oportunidade, a gente vê que eles aproveitam para dar lições no sentido de atos, né? Não de ficar falando, como eu estou falando aqui, mas de mostrar realmente com a solidariedade. E espíritos que estão aprendendo a praticar a solidariedade. Porque não há um momento mais oportuno da solidariedade como um momento de sofrimento. Todos nós, todo ser humano, tem um impulso de solidariedade. É só ver um outro sofrendo muito na frente dele, que ele possa fazer alguma coisa, e corre lá para socorrer. É o primeiro impulso nosso. Isso já está em nós. Isso é natural. Só que uns se doam mais, outros não. Outros fazem o mínimo e pronto, né? A tragédia em si pode ser de grande benefício para a humanidade. Um sacrifício de
tanta gente em relação ao progresso moral e espiritual do homem. Ela pode estar dando um ensinamento para nós todos. Nós temos que tirar o ensinamento disso aí. Ela pode obrigar o homem a procurar soluções para o bem-estar coletivo. Procurar soluções, no sentido amplo. Né? Por exemplo, quais serão as providências que vão ser tomadas em relação a essas barragens, esse tipo de exploração do minério? Outra forma, outras maneiras. Vão dar outra solução. Naturalmente vai acontecer isso, não vai? Não vai acontecer isso? Vai acontecer. Por exemplo, teve uma reportagem, não sei se foi ontem, né? Fantástico, mostrando que a extração do minério pode ser feita, ela pode ser feita produzindo esses rejeitos, né? Essa lama, ou pode ser feita a seco também. Que tem as que são feitas a seco. Então, o rejeito é seco, não é lama. E se ele é seco, não vai causar esse tipo de problema. Vai causar outro, né? Mas esse aí não vai. Né? Muito bem. Espíritos em missão que exigem sacrifício. A gente não sabe, mas é possível que haja espíritos em missão no meio de tudo isso. Porque não terminou ainda, nós estamos vendo o que está acontecendo. Esse negócio ainda vai longe. A gente não sabe ainda qual será o desdobramento de tudo isso. Mas já está vendo aqueles bombeiros comentando lá nos bombeiros, que não receberam nem o 13º salário. Os bombeiros, eles estão expondo a vida deles. Não sei se vocês assistiram. Se viram a televisão, entra uma turma, sai outra turma, eles passam por uma higienização, o pessoal põe lá um esguicho no cara, tem que passar, porque eles estão mexendo com aquela lama, tem resíduos de minério, né? Aquilo pode causar problemas de saúde grave. Quer dizer, pode ter outra repercussão depois desse pessoal que está ali se expondo. Agora, quem é bombeiro sabe que o bombeiro faz esse juramento, né? É como se fosse um médico, né? É pela vida humana. Na hora da vida humana, você sacrifica. Né? E ali está acontecendo isso. Isso é missão, de sacrifício, a lei dialética da vida. O que é a lei dialética? A dialética é o encontro dos opostos. A vida é assim. Não existe nada de bom que não exija sacrifício. Se você quer algo de bom na sua vida, prepare-se para sacrificar alguma coisa. Senão você não vai obter. Às vezes até a própria vida. Mesmo o sujeito fala, bom, eu vou roubar um banco. Bom, ele vai, mesmo que seja um negócio errado, ele vai ter que submeter a um sacrifício, não vai? Então o que acontece? Tudo que você faz para obter alguma coisa, você tem que dar alguma coisa de si. Para obter uma coisa boa, você tem que submeter a um tipo de sofrimento, de constrangimento, de desconforto. Senão você não obtém. Seja qual for. Se for uma coisa boa, mais sofrimento ainda. Então não dá para a gente ganhar as coisas de uma maneira tranquila, sem fazer nada. Não. Porque tem até um ditado que diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Não entende? Ele fala assim? Deus escreve certo por linhas tortas. Quer dizer, nós vamos obter as coisas, vamos crescer, aprender, vencer na vida, vencer nós mesmos, né? Com esforço, com dedicação, com empenho, com sacrifício. Até a criança aprender a andar tem que levar tombo, senão não aprende. Não aprende. Essa é a questão da dialética da vida. Você tem que submeter ao oposto para você conseguir aquilo que você quer. Né? E é aí que a gente aprende.
Se a vida fosse só facilidade, não aprenderíamos nada. E Jesus disse isso aí, né? É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Essa é a lei dialética. Quer dizer, o mal é necessário. Se tudo tiver que acontecer certinho, não acontece nada. Fica do jeito que está. Para poder acontecer alguma coisa que dá errado. Não é assim? Aí, na sua vida, se começar a dar errado, você vai ter que se virar, se movimentar. Se tiver tudo certinho, você... Se a vida toda fosse assim, nós não cresceríamos. O mundo não desenvolveria. A humanidade estacionaria. Tudo que o ser humano conseguiu até hoje, em todos os setores da vida, sempre exigiu trabalho, esforço, renúncia, sacrifício. E aqueles que mais sacrificaram, que mais lutaram, foi aqueles que mais doaram bem para a humanidade. A gente pega as coisas prontas. Hoje a gente está tudo pronto, né? A gente vê a luz aí e tal, beleza, isso aí e tal, ar-condicionado. A gente não sabe o que esses caras passaram para chegar aí. Ele não calcula. Para descobrir, inventar essas coisas. A gente vai lá e compra, você na loja compra, né? Não tem... Mas atrás de tudo isso tem uma história. Para cada coisa tem uma história. E essa história sempre tem o sacrifício. Mas tudo na vida é aprendizado. A doutrina, a nossa vida aqui na Terra, como diz a Carmen Sinira, uma poetisa, né, através do Chico, a vida é uma escola. A vida é uma escola. Nós aprendemos, quer queiramos ou não, a gente vai aprender na vida. No mínimo, vivendo. Mesmo que a gente não queira aprender nada, não tem jeito. Tem jeito de não aprender? Não tem. E se a gente quiser aprender, aí sim, aí a vida vai valer a pena. Né? Aí nós vamos dar um impulso grande.